dia do quadro Direito de Família. O advogado Maicon Raulino Coelho já está por aqui com a gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa noite. Boa tarde aos seus telespectadores. Muito bem. Você participe com a gente. Tire as suas dúvidas pelo 4891877334. A gente já começa, doutor, com uma pergunta de uma pessoa que não quer se identificar. Ela disse que tem uma amiga e essa amiga, ela acordou com o ex-marido de pagar a pensão para o filho de R$250, o que é muito pouco, ela diz aqui, né? O que ela deve fazer? Ela ainda não procurou a justiça. Tá errado. E sendo que o ex-marido é policial. Então, o que acontece? Primeiro que os servidores públicos, para o bem ou para o mal, né, tanto federal, estadual, municipal, eles têm o subsídio deles, o salário publicado na internet, a gente pode consultar e ver quanto que ele recebe, por exemplo, né? Já houve uma discussão sobre se isso fere a privacidade ou não, mas persiste. Então, o que acontece? Dependendo do valor que ele recebe, você vai pedir a porcentagem ao juízo. R$250 para um policial militar, se é filho único, dá a ver, entendo realmente que ela tem razão em reclamar que é pouco. Quanto costuma ser a porcentagem, A doutor? porcentagem ela vai variar de 20% a 30% se não tem outros filhos. No caso, se é filho único e ela provar uma efetiva necessidade, ela pode requerer inclusive 30%. Porque ele não tem outra fonte de renda, não tem outro filho, aliás, etc. O normal, até em sede de tutela antecipada, a liminar, que as pessoas conhecem bastante, geralmente é o 20%. Entendo. Especialmente se ela vir ao juízo e já trazer essa folha de pagamento dele, que ela tem o acesso. Então, fulano ganha X, a excelência, eu quero 20% de X ou 30% de X porque ele não tem outros filhos. Então vai para a justiça munida desse material, então. Tem que ir. Prova pré-constituída como é servidor público e, digamos assim, facilita muito a vida dela. Tá na internet essa informação, Tá na internet, né? Portal da Transparência. Portal da Transparência, muito bem. Oi, meu nome é Luiz, beijo pra você, Luiz, obrigada pela participação. Eu quero saber, eu crio a minha filha sozinho e não recebo pensão, eu nunca recebi nada, mas a guarda provisória tá comigo. Como é que fica aí na situação do Luiz? Luiz, você tem a guarda, que nós temos esse senso comum de que apenas a mulher recebe pensão. Na realidade, quem recebe pensão é a criança. Você tem a guarda dessa criança, ainda mais que foi conferida judicialmente, você tem que pedir o pensionamento para ajudar na criação da criança. Se a esposa, ex-esposa no caso, não tiver condições de colaborar, você vai pedir para os avós da criança, tem que colaborar. Você, ao guardião, tem que ter aquelas despesas com a criança normalmente, mas pelo menos metade tem que ser arcado pela cônjuge. Não é porque ele é homem que ele não recebe. Quem recebe é a criança. Então você tem que pedir e tem que receber. Muito bem. Doutor, e no caso da Gabriela, ela disse que está grávida e até agora não recebeu nada ela coloca marido, né? Mas enfim, provavelmente terminou o relacionamento. Quando ela ainda está como gestante, esse bebê ainda não nasceu, ela também precisa receber esse auxílio? Claro. Então, Gabriela, o nome da minha sobrinha, inclusive. Gabriela, nós temos uma lei específica dos alimentos gravídicos, que nós chamamos. Porque a gestante, obviamente, ela tem que ter um cuidado especial com a sua alimentação. Às vezes ela já não pode mais trabalhar com tanto afinco, dependendo do grau do risco da gravidez. Então, sim, havendo a ruptura do relacionamento, você tem o direito de pedir o alimento. O que acontece? Como a criança não nasceu, ainda não tem certidão de nascimento comprovando quem é o pai, etc. Se houver dúvidas de quem é o pai, você tem que vir ao juízo e dizer: excelência, fui casada, excelência, tinha união estável, mostra fotos. Você tem que mostrar, como a criança não nasceu, você tem que mostrar para o juiz que há uma altíssima probabilidade desse filho ser de X pessoa. Alguma prova no Facebook, né, que é muito famoso, etc. Tem que trazer isso aí. Você vai pedir a tutela, o alimento gravídico, normalmente. Só tem esse viés. Se a parte ré questionar dizendo: não, o filho não é meu, inclusive há a possibilidade da realização do exame de DNA intrauterino ainda. Mas isso é uma prova que compete ao réu, no caso. Claro. Porque geralmente é fácil de comprovar. Tem fotos, tem relacionamento, tem testemunhas, Olha etc. só. E, doutor, esse é um caso mais comum que a gente imagina. É A mais Célia comum do está que falando a imagina, mesma coisa. Célia, um beijo para você. Obrigada por compartilhar a sua história. Ela disse que teve bebê agora no sábado e também não recebeu nada do pai da criança, né? Até agora isso ainda não foi acordado. Se recebeu um sábado, já deve, se teve a criança no sábado, já deve inclusive ter certidão de nascimento. Então, muito bem. Doutor, uma outra situação. Meu marido tem uma filha e atualmente ele paga uma pensão alimentícia caríssima, quase um salário mínimo. Ele está desempregado e já tem um processo aberto para revisão, mas isso está demorando. Como é que se deve proceder até sair a decisão? Então vamos lá. O processo de revisão de pensão é um processo extremamente delicado e muito complexo.
Em que pese ele estar desempregado, nós temos que Sua Excelência o juiz vai levar em consideração também um fato. Se ele tinha um trabalho que ganhava para pagar um salário mínimo de pensão, deveria ganhar aí uns 2, 3 mil reais. Então, mesmo desempregado, não é de se pressupor que ele também vai ficar sem receber nada, né? Então, o que ele faz? Se ele efetivamente não tem condições, ele já fez acertadamente, veio ao juízo e indicou. Agora, o que acontece? Ele é obrigado a pagar, sob pena dele, inclusive, ser preso e aquelas medidas todas contra ele no SPC. Por que o processo demora? Porque tem muita gente nessa situação, efetivamente. Eu digo por experiência que os processos, as varas da família aqui de Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, os juízes são muito dedicados. O problema é o volume mesmo. Então, ele tem que fazer também uma prova muito robusta. Olha, fiquei desempregado, não estou ganhando seguro-desemprego, ou seguro-desemprego é tanto. Se ele foi demitido, ele teve o fundo de garantia. Então, isso daí também vai ser considerado pelo juiz. São todas provas. Mas como há processo, tem que consultar o advogado e ver o que está acontecendo. Então, mas é difícil, lamentavelmente, às vezes demora. Uma outra telespectadora diz o seguinte: eu tenho 5 filhos e o meu ex paga 45% dos rendimentos, só que há 2 anos ele saiu do emprego, parou de pagar, pelo que eu entendi aqui, e faz o depósito por conta própria, mesmo estando em outra empresa agora. Eu posso exigir o período de atraso desses 2 anos que ele ficou sem pagar? Claro, sem dúvida, não só pode como deve, porque senão você está abrindo mão do direito dos seus filhos. É um direito das crianças, não é seu. Outra coisa, se ele já mudou de empresa e você sabe qual é a empresa que ele está, tem que imediatamente requerer ao juízo para que continue descontando na folha dessa nova empresa. Então você tem que indicar para o juiz qual que é essa empresa. Se você não tem cópia da carteira de trabalho, mas tem às vezes uma foto dele lá dentro, ou tem testemunhos dizendo que ele efetivamente trabalha lá, informe ao juiz, o juiz vai. O atrasado você vai executar, você vai propor a execução desses alimentos. Vai dizer, excelência, devia tanto, pagou tanto, ficou tanto. Ele vai ter que pagar, a não ser, mesmo que ele proponha ação de revisão de pensão, esse atrasado persiste, porque ela só vai surtir efeito dali para frente. Então vá atrás, são 5 crianças, deve fazer muita falta, vá atrás e busque, você tem o direito. Dr. Maicon Severino diz que tem a guarda de 2 filhos e a ex-mulher paga 20%, só para um filho. Eu quero 40%, que seria 20 para cada criança. Ele é da Tapera e ele diz que a visita está 7 meses atrasado. Enfim, de repente Não está fazendo a visita, provavelmente. Provavelmente ela não está visitando, ou então o próprio recurso está atrasado, né? Não entendi bem, mas enfim. Bom, se for a visita, lamentavelmente a visita é um direito dela e das crianças. Se ela não está exercendo, não há como compelir, ir ao juiz e dizer que o juiz obrigue a mãe a visitar os filhos. Talvez seja até bom, porque parece que ela não tem aquele sentimento necessário para a criança, então é uma situação à parte, não tem como compelir. Outra coisa, são 2 filhos. O normal e o habitual que a jurisprudência tem decidido é fixar em 30% da renda do alimentante. No caso, não vai automaticamente dobrar para 40%, mas vai aumentar para 30%. 15% para cada um. Diminui um e vai outro. Aí você tem que cuidar nesse requerimento. Para ir para 40%, como é o que parece que ele quer, você tem que provar a necessidade. A criança, alguma doença, a escola, ela precisa de um tratamento especial, a mensalidade é caro porque não consegue ir, etc, etc. Tem que provar mais, que você está contribuindo com X valor também, porque parte do pressuposto que a pensão é 50% para cada um. Então, se você precisa de R$1.000 de pensão, a criança tem que estar custando R$2.000. Então, você tem que fazer essa prova, mas, em princípio, vai e peça ao judiciário imediatamente a outra criança. Só paga para um, mas tem que pagar para os 2. São 2 filhos, absolutamente. A Ana tem uma filha de 10 anos e ela não recebe pensão desde que nasceu. Eu só recebo a pensão da mais velha, né? E ele nunca vem visitar as filhas. É possível pedir retroativo isso, doutor? Então, essa é uma discussão grande. Em regra, não é, lamentavelmente. Há um brocado jurídico que diz que o direito não socorre a quem dorme. Então, se a criança tem 10 anos e você ainda não propôs a demanda, ele não é obrigado a pagar porque não foi pedido. E o juízo é inerte, ele espera as pessoas pedirem para ele. Então, o que você tem que fazer, efetivamente, provavelmente você não pediu, porque a pensão da outra, ele deve ter dito, você deve dizer, é para as 2, mas não é. Cada um tem o direito à sua. Você tem que pedir o quanto antes, porque a partir do momento que é deferida a pensão, aí sim ele começa a ter esse atrasado. Até porque a cada 5 anos tem um período prescricional.
Então, a cada 5 anos, mesmo que tinha um atrasado, se você nem comprou, não pediu nada, ele vai ficando para trás. Tem que ser ágil, tem que ir atrás. Doutor Maicon Raulino Coelho, a gente espera que o senhor volte o quanto antes, tá? Porque o nosso celular não parou de vibrar. Estou ouvindo daqui a vibração. Infelizmente, a gente não deu tempo de responder a todos. Obrigada pela participação. O senhor volta daqui a 15 dias, né? Voltamos, sempre uma satisfação. Que bom, então. Obrigada pela participação mais uma vez.